Já vai começar? Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Katia Gai, que honra estar contigo aqui todas as terças-feiras e às quartas na NGT, né, Katia? Isso mesmo. E nós estamos hoje com uma pauta interessantíssima, como nós temos sempre o cuidado de trazer. E vocês que gostam de pesquisar sobre o tema, hoje vocês vão se realizar com tanta pesquisa que nós trouxemos aqui com o nosso convidado, né, Cris? Verdade, eu estou com uma sumidade aqui, ele já veio, ele já é remido aqui do Enigmas e ele vai falar de um assunto mais pra lá de interessante. É a tipologia dos tripulantes dos OVNIs. Tudo bem, Edson? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente no programa de vocês e vamos aí passar bastante informação para o povo, né, para os ouvintes aí, para esse pessoal que acompanha vocês aí nas redes, na televisão, em todos os lugares, no Facebook, né? Nossa, o pessoal vai adorar essa pauta, porque você vai falar da tipologia dos... o que vem a ser essa tipologia? Tem pessoas que falam tipologia dos extraterrestres, né? Que é um termo mais comum utilizado na ufologia. Mas eu prefiro usar a tipologia dos tripulantes dos OVNIs, porque quando a gente coloca tipologia extraterrestre, a gente já está definindo o que é extraterrestre. E muitas vezes pode ser que seja de alguma outra procedência, né? Pode ser da própria Terra, pode ser de outras dimensões. Sem dúvida, sem dúvida. Então, hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho a respeito dessa tipologia, né? Quem criou a tipologia no Brasil... Essa é a pergunta que eu quero saber. Olha. Quem no Brasil foi o pioneiro nesta catalogação de séries? Então, antes de eu falar isso, eu vou abrir um parênteses aqui. A tipologia, para as pessoas aí que não sabem, são a classificação dos seres que hoje nos visitam. Perfeito. Essa tipologia, ela não tem um consenso dentro dos pesquisadores, vamos dizer assim. Existem vários estudos, alguns brasileiros, né, que eu vou falar daqui a pouco, e alguns norte-americanos e de outros países também, que chegaram a classificar essas tipologias, esses seres que nos visitam. E uma coisa que é difícil, né, por isso que não tem um consenso, é porque você não tem... pelo menos a nível civil, uma criatura para você falar, essa é tipologia, né, reptiliana, por exemplo. Sim. Você não tem, essa é a tipologia dos felinos, né? Ou o tipo alfa, tipo beta. Então a gente trabalha, né, quando a gente fala de tipologia, em cima de hipótese. Claro. Em cima de comparação de dados, não só coletados no Brasil, de casos brasileiros envolvendo tripulantes, como casos também internacionais. Nós temos fotos disso, Edson? Temos algumas fotos, mas as fotos que existem de ETs, né, desses tripulantes, elas são fotos que você não tem como provar que seja... Nós temos aqui um desenho deles, é mais ou menos isso? Isso, então. A tipologia, assim, a mais simples... Sim. Que nós temos, ela está classificada em o tipo alfa, o beta, o gama, o delta e o ômega. Correto. Né? Só que no Brasil a gente fala mais de alfa, beta e gama. Certo. Às vezes fala um pouquinho do ômega. O delta, ele praticamente está embutido dentro do gama. O gama, ele pega uma variedade bem diferente. Né? Por exemplo, o caso do Varginha, ele estaria ali dentro do gama, né? Mas voltando um pouquinho, né? A Kátia tinha perguntado no Brasil quem foi o pioneiro, né, de fazer uma classificação. Então foi o pesquisador Jader Pereira. Uhum. Ele chegou a catalogar 230 tipos, né? 230 casos. E hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem aí em torno de 50 tipologias que nos visitam. Nós temos que vez ou outra são vistas. E bate mais ou menos porque tem um militar da Marinha norte-americana que algum tempo atrás ele veio a público, ele trabalhou nesses órgãos de inteligência
ciência e tal. Então ele chegou a público, deu um depoimento falando que existiam 57 raças. Sim. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas esse militar da Marinha norte-americana chegou a afirmar que existiam 57 raças que nos visitam. Volta a foto pra gente, Carol, para ele explicar um pouquinho, por gentileza. Ela colocou sobre... Enquanto isso, Edson, vai falando do tipo alfa, eles seriam os tal greys? Então, esse tipo alfa, o grey estaria dentro dessa tipologia. Né? Então, aqueles baixinhos, né, que geralmente são cabeçudos, né? Esses? Isso. Com os olhos negros, né, que geralmente fazem as abduções. Né? A maioria das abduções são feitas pelo tipo alfa. E já falando do tipo alfa, o percentual dessa tipologia é 80%. Nossa. Então, 80% dos casos mundiais são a tipologia alfa que aparece aí abduzindo ou tendo contato direto com as pessoas ou coletando materiais. Inclusive o caso Vilas Boas, né, que é esse que está aparecendo aí, ele foi um tipo alfa. Eles são baixinhos, Edson? São baixinhos. Só que no caso a variação do caso Vilas Boas, que é um caso de um contato sexual entre um terrestre e esses tripulantes dos OVNIs, ele tinha uma variante que eles vestiam uma espécie de escafandro. Né? Então é como se fosse uma roupa de mergulhador, talvez para não se contaminar com ar ou alguma coisa, alguma bactéria, eles usavam uma espécie de roupa. Então, o tipo alfa, geralmente, ele é visto com ou capacete, né? Tem fotos aí desenhos, né, de tipologias com capacete, e inclusive os casos mais antigos que a gente tem registrado no Brasil... Esse é o tipo alfa, né? Isso. Os mais antigos que a gente tem registrado no Brasil, eles geralmente portam capacetes. E às vezes tem também uma espécie de varinha nas mãos com uma bola luminosa na ponta. Eu escrevi um livro, Alienígenas no Passado do Brasil, lá tem alguns casos desse. E inclusive um dos casos interessantes envolvendo essa criatura aconteceu em 1946 no Guarujá, e tinha um ser com um desses bastões também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse caso. Então o tipo alfa é 80% dos casos. Tá? Então a maioria das pessoas aí que tem um contato geralmente com esses greys, né? Por exemplo, pode ocorrer tanto um contato com a nave, e esses seres levam a pessoa para dentro da nave ou fora da nave, ou as visitas de dormitório. Então, durante a noite, às vezes a pessoa está lá dormindo e ela é abduzida, tem algum contato dentro do próprio quarto. Sim. E os betas, eles são mais parecidos conosco? Então, os betas, eles são bem parecidos conosco. Se colocar um terno aí, passa batido numa festa. Mas assim, eles são loiros, são morenos, como eles são? O detalhe é esse. Geralmente, esses betas têm feições belas, né? Eles são mais bonitos, né? Então, geralmente tem olho azul, cabelo loiro. Inclusive, esse tipo aí, adanskiano, né? Ele estaria enquadrado dentro dos betas, né? Tem aquele famoso caso que aconteceu no Brasil com Hermínio e Bianca, sim, que eles foram levar também o Carran, né? Sim. Então seria esse tipo. Esse desenho que a gente está vendo aí também, de um tipo beta, eu coloquei esse desenho porque é um desenho feito por um militar, um coronel do Exército, que gostava muito do assunto ufologia, isso na década de 50, 60, e é o Volney Trevisan. Ele era um professor de uma escola lá em Porto Alegre, uma escola militar, o Colégio Militar, lá de Porto Alegre, e ele chegou a fazer vários desenhos. Esse desenho aí que tem um tipo beta, retrata um avistamento de nave e seres que foi visto na Lagoa Negra, lá no Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa rara também você ter desenhos feitos por militares, né? Verdade. Isso é verdade. Eu tenho vários desenhos deles, desse E esse militar. também é o tipo beta? Esse também é o tipo beta. Às vezes eles aparecem também vestidos com roupas colantes no corpo. E às vezes tem alguns aparatos que podem ser armas, às vezes são bolas luminosas também.
E aqueles tipos cíclopes, todos cobertos com pelo, que tipo seriam esses? Esse já seria o tipo gama, né? Que aqui no Brasil a gente chama de tipo gama. Em Varginha, por exemplo, a gente teve algumas criaturas peludas que foram avistadas. Esse é um caso da Venezuela. Sério? Da Venezuela, que as criaturas peludas tinham capacete. Embora, no caso Varginha, também apareceu uma criatura lá com uma espécie de elmo, de capacete, e lá foram pegos também esses seres peludos. Inclusive em Alfenas e em algumas cidades ali próximas, houve luta corporal de seres humanos com essas criaturas naquela época de Varginha, em fevereiro, março, abril. Inclusive tem BOs que foram feitos, boletins de ocorrência na Polícia Militar e sobre essas ocorrências. Os cíclopes, por exemplo, aí é um caso de Belo Horizonte, é bem conhecido, de umas crianças que viram essas criaturas bem altas, né? Elas tinham mais de 2 metros de altura e tinham capacetes e apenas um olho. Existem tipologias também de cíclopes que são baixinhos, pequenos. Assim como a gente tem anão, tem gente... Uma diversidade que tem no universo, diversidade, eles também apresentam essa diversidade, né? E no Brasil é muito rico esse tipo de tipologia, né? Variada. E na Operação Prato, que você esteve lá, que tipo de ser que estava lá? Então, aí a gente tem mais o tipo alfa, cinza, né? E alguns portando capacetes também. No caso da Operação Prato, foram vistos raríssimos tripulantes. Inclusive, eu lembro de um caso em que o objeto ele era translúcido, né, como se fosse um para-brisa, assim, e a testemunha via os seres através daquele painel, né, daquele para-brisa do objeto voador não identificado. Então, agora, seres no solo foram poucos relatados. Geralmente o que vinha na Operação Prato era o foco de luz, aí do foco de luz saiu uma bolinha, da bolinha saiu uma ferramenta, um instrumento que atingia a parte superior do seio das mulheres e o pescoço dos homens. Por isso que ficou chamado também como fenômeno vampiro, luz vampira, chupa-chupa, né? Sim. Interessante, hein, Bem, Kátia? Vamos falar dos reptilianos, que a gente vê bastante nas redes sociais, as pessoas falam muito desta raça, né? Fale um pouquinho pra gente, porque tá em moda. Tá em moda. Reptiliano para tudo quanto é lado. Você abre a internet, você vê um monte de coisa aí, né, sobre reptiliano. Vamos dizer assim, um conflito de ideias entre os pesquisadores. Tem pesquisadores que acreditam nos reptilianos, tem pesquisadores que não acreditam, inclusive teorizam aí e colocam argumentos para rechaçar a hipótese dos reptilianos. Porque como que surgiu esse negócio dos reptilianos? Primeiro, foi por conta de aliens no passado. Então, haviam algumas esculturas antropomorfas com corpo de gente e cabeça de réptil. Sim. E aí se aventou a hipótese de que aquilo ali poderia ser um tripulante de OVNI e tal, que visitou a gente no passado, e aí tem esses casos semelhantes a répteis. Agora, tem casos que ocorrem que a aparência física desses tripulantes se assemelham a répteis. Só que a viagem na maionese que aconteceu foi por conta que um monte de gente fala que a rainha da Inglaterra, por exemplo, um monte de pessoas se transformam, são reptilianos. Então começou aí toda uma fantasia em cima dessas coisas, né? De as pessoas verem, não, que ele ali está tomado. E aí é uma grande besteira isso, porque se alguma raça, seja reptiliana ou seja qualquer raça que nos visita, quisesse tomar o planeta, já tinha feito isso há muito tempo. Concordo com você. Quando a gente não tinha capacidade bélica como a gente tem hoje. No passado era mais retrógrado. Então, daria para eles fazerem isso. Não vai ficar esperando, não vai ficar se infiltrando. Então, tem muita fantasia, né? Eu, particularmente, acredito que possa existir uma raça que está aí visitando como as outras também estão fazendo, cada uma dentro do seu objetivo, e que
teria a semelhança de réptil, mas não ficar entrando no corpo de um, de outro, né? Que é meio que uma viagem. é né? uma viagem, entendeu? Não existe nada comprovado a respeito disso, apenas falatório, falácias E muitas, né? das Muitas, né? pessoas, né? Então, Bom, o assunto está reptilianos. maravilhoso, Edson, mas eu tenho que chamar um rápido comercial e você fica plugadinho aí, porque o Edson vai falar depois sobre os felinos. É o que nós queremos saber também. Fica aí plugado, tá, pessoal? Já, já. Rápido comercial aí, com o Edson Boaventura aqui. Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos aqui no programa Enigmas para você que está aqui nos assistindo. E não esqueça, esse vídeo logo mais fica aqui no canal da TV Grande ABC, também sobe para o Cron TV lá no YouTube e você tem acesso o tempo todo. Lembrando que amanhã às 14 horas, inédito, este programa também vai ao ar às 14 horas. Bem, Edson, nós queremos saber... Existiria uma tipologia felina? Você tem casos desse tipo aqui no Brasil? Então, eu sou um dos primeiros pesquisadores a ir a fundo nessa tipologia felina, né? Confesso que em 1987 eu tive contato com uma testemunha lá no Guarujá, um senhor, que quando ele tinha 26 anos de idade, isso em 1946, no segundo semestre de 46, ele teve um contato com uma nave e desceram seres que eram corpo humano e cabeça de gato, né, como se fosse felino. E eles portavam uma roupa azul, tinham essa haste também, e esse fenômeno, esse objeto que pousou, deixou marcas do lado do Hotel La Plage, cassino, né? Tinha um cassino, Hotel La Plage, que não existe mais no Guarujá, isso em 1946. E ele chegou, inclusive, me dar um croquis que ele fez na época, eu acho que dá até para colocar na tela aí. Felina. É uma felina. É uma felina, mas tem o desenho, o croquis que foi feito. E eles são pacíficos, né? então. É um caso do Guarujá. Mais um Carol. E esse, eu acho que é a próxima imagem. E aí o que aconteceu? Esse caso, é esse aí, exatamente. A nave, né, com um ser ali, eram 2 seres. Eles eram altos, 2,10 metros de altura, com aquela roupa colante azul e essa varinha nas mãos. E aí o que aconteceu? Eu coloquei num primeiro momento na prateleira, porque era algo muito bizarro. Mas na ufologia a gente tem isso. Às vezes as coisas mais bizarras são as coisas que são reais e as coisas que parecem óbvias são inverdades. E aí o que acontece?
Eu tendo esse caso que eu deixei na prateleira por um tempo, eu comecei a entrar em contato com outros pesquisadores no Brasil e lá fora. E aí foram me chegando outros casos que tinham ocorrido, por exemplo, em Santa Isabel, na Argentina, em 1972, que era uma tipologia, né, corpo de gente, cabeça de gato. Em Porto Rico, em 1973. No Brasil, um outro caso que aconteceu em Minas Gerais, em 1967. Casos que vieram dos Estados Unidos da década de 90, né? Inclusive seres parecendo gato, mais baixinhos. E aí eu vi que isso deveria ser classificado como uma tipologia mesmo. Claro. A tipologia felina, porque eram vários casos em épocas diferentes, em países diferentes, testemunhas diferentes, que comprovavam que em alguns momentos aquela tipologia felina estava nos visitando. Interessante. E pesquisando um pouco mais, eu descobri que no passado a gente tem algumas estátuas, por exemplo, no Egito. Sim, eu já estive lá no você já Egito. foi várias vezes. Você né? também já estiveram lá no Egito. Então tem a Bastet, a deusa Bastet, que ela é corpo de gente, Cabeça cara de de gato. Tem a Sekhmet, que é cabeça de leão. Né? E em outras civilizações também existe esse tipo de coisa. Então, não estou aqui afirmando que seria um tripulante naquela época, mas poderia. A nível de hipótese, pode ser. Porque por que será que os egípcios construíram aquelas estatuetas, né? Definindo esses deuses, né? E eram deuses, né? Sekhmet também, lá do Sekhmet, a Bastet, Anubis, que é um chacal. que é um chacal. Enfim. Então, assim, são seres antropomorfos. E aí, a nossa mente, ela viaja, né? Todo mundo aqui já assistiu Avatar, né? Já assistiu o desenho Thundercats, os mais antigos aí, né? E da onde será que esses produtores de cinema, né, de desenho aí, tiraram essas ideias? Será que eles não tiveram acesso a algum material dessa tipologia e aí resolveram colocar isso para que a nossa mente fosse se acostumando com essa tipologia? Então é um questionamento que eu deixo para vocês pensarem. Interessante você falar isso, porque no Mahabharata eles falam dos Urmajas, que são seres felinos grandes, né, de 2 metros e pouco também, são chamados o exército dos Khadijis. Então, assim, eles diz que eles são guerreiros, mas eles são pacíficos no relacionamento. Porque eu já li o Mahabharata inteiro. É meio grosso, mas assim... Então, é muito interessante porque, às vezes, esses livros sagrados, considerados sagrados, eles trazem histórias que podem ser realmente verdadeiras. Por que não, né? Trazem guerras, né, que existiam. E titãs, né? Então, tem muita informação ali que se perdeu, né, com o tempo, mas que pode trazer à tona revelações aí impressionontes. É verdade, sem dúvida. É muito interessante esse assunto, né, Kátia? Eu, particularmente, estou gosto adorando. demais. Eu também. Para as pessoas pesquisarem, pouco né? se fala, Sem né, a dúvida, respeito de tipologia. E é legal, né? porque assim, a gente está com um dos ufólogos mais influentes, coerentes e lógicos. Eu sei que o Edson é uma pessoa muito pé no chão e não viaja na maionese, é um pesquisador de fato. Porque a gente vê muito ufólogo aí de carteirinha, que a gente vê que dá uma viajada na maionese, né, Edson? Então, assim, eu acho que nesse meio tem que ter bom senso, né? A gente pesquisar, é uma possibilidade todos esses seres, né? Então, Kátia. Bem, e os seres que estão aparecendo em Minas Gerais, em Cláudio, né? É Cláudio, na O cidade ano de passado? Cláudio. O ano passado a gente teve um caso em junho. Inclusive tem um croquis aí, foi feito por uma das testemunhas, aí o ser teria uns 90 centímetros. E aqueles cabeçudos, né? Bem fininhos os órgãos, né? O braço comprido, tudo. E eles estariam também junto com uma nave numa área lá que acontece bastante. Esse caso a gente ficou sabendo agora, recentemente. A gente já conversou com uma das testemunhas, tem a outra testemunha que a gente vai estar entrevistando. Eles são assim, Edson, mesmo? São desse jeito. 90 tipo centímetros alfa, de altura? 90 centímetros. São pequeninos, então. São pequeninos. Só que o que me chamou a atenção em Cláudio foi um outro caso que aconteceu em 2008, envolvendo seres que a polícia militar perseguiu os seres. E nós conseguimos recentemente em 2015 que eu consegui, mas agora que eu estou levantando, indo mais a fundo disso, nós conseguimos 4
páginas de documentação onde eles relatam essa perseguição que foi feita pelo 3º pelotão lá de Cláudio, né? Então foi o próprio comandante, 2 sargentos, né? Foram fotografados também os OVNIs lá na região e muita gente viu. Eu lancei na internet um comunicado para as pessoas entrarem em contato que viram esse fenômeno em 2008 ou épocas posteriores a essa data, porque a gente percebe que houve uma invasão lá. E muitas pessoas viram, deve ter deixado marcas. A gente está sabendo aí informações que a aeronáutica teve lá, confiscou um monte de coisa, isolou algumas áreas porque tinha radiação. Então o negócio foi punk lá em Cláudio, né? E a gente já descobriu algumas coisas, tem algumas coisas que a gente já pode falar e outras a gente vai estar publicando também na revista OVNI Pesquisa. A gente está fazendo uma matéria, mas provavelmente vai ter que sair a segunda matéria, porque a primeira matéria eu já fechei, está muito legal, tem muita informação legal desse caso de Cláudio, mas a gente está chegando outras informações novas e a gente vai ter que compilar um novo artigo. E seus contatos para o nosso público entrar em contato, ver seu canal, ver seu site. É verdade. Inclusive, o nosso canal é Enigmas e Mistérios, né? Olha a que gente está na TV Enigmas, estamos numa parceria. Só que o canal é Enigmas e Mistérios. A gente já está há algum tempo aí, né? Está crescendo o canal. Bacana. Toda terça e quinta-feira a gente coloca vídeo novo. Hoje, terça-feira, tem um vídeo que já subiu às 11 horas da manhã. Diz respeito de um pouso que ocorreu em Botucatu, pesquisado pela aeronáutica. Em São Paulo. Olha! É um caso que nós conseguimos, inclusive, os documentos e os croquis feitos pela própria aeronáutica. Que algumas bacana, fotos, jornais da época, enfim, tem bastante informação. Depois você entra lá no canal, se inscreve, né? Clica no joinha, assiste. Isso aí. E é assim, né? Assim que a gente vai divulgando, né? O assunto ufologia, que é polêmico, tudo mais, que é algo extremamente sério e a sociedade tem que saber o que está acontecendo. Isso. Gente, muito agradece pelas suas contribuições, viu? Só lembrar para o pessoal que o Edson, ele é tão importante aqui no Brasil que ele esteve no Fantástico e levou provas contundentes de OVNI e muito nos orgulhou, porque afinal de contas, além dele ser nosso convidado, ele é nosso amigo, então sempre nos honra muito a tua presença, Edson. Gratidão pela tua presença, espero que você possa voltar e nos brindar muito mais com seus conhecimentos. Eu que agradeço aí, espero que vocês tenham gostado, agradeço a vocês duas e estou à disposição para voltar outras vezes aqui e discutir outros assuntos também igualmente palpitantes. Muito obrigada. Gratidão. Aguardamos, hein? Você de novo aqui, tá? Bem, pessoal, no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível, né? Então vem com a gente aqui, nessa jornada. Até o próximo Enigmas.